Olá, eu sou o Bruno Navarro. E eu sou a Fernanda Mendes. Nós somos pesquisadores de botânica e é claro que a gente adora falar sobre plantas. Esses seres fascinantes têm uma importância imensa para a nossa sobrevivência e bem-estar. Aqui a gente pretende contar um pouco sobre os papéis que as plantas têm nesse mundão. A relação entre o ser humano e as plantas é tão antiga quanto a própria humanidade. A etnobotânica, a ciência que investiga como diferentes culturas utilizam as plantas ao longo da história, é um campo fascinante que conecta conhecimento tradicional e descobertas científicas. Ela nos ajuda a compreender como populações do passado e do presente empregam as plantas para alimentação, medicina, rituais e até mesmo como ferramentas, revelando a íntima conexão entre homem e natureza. Nesse episódio do Botanicast, discutiremos o uso terapêutico da cannabis sativa com a professora Eliana Rodrigues, coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos da Unifesp, especialista em etnobotânica e no sistema endocannabinoide. Obrigada por ter topado vir conversar aqui com a gente hoje. A gente ficou super feliz que você aceitou esse convite. E eu, então, pelo amor de Deus, estou em casa, né? Voltei para minha casinha, sempre muito aconchegante chegar aqui no IB. Eu que agradeço a vocês pelo convite, Fernanda, Bruno. Para a gente começar, você poderia se apresentar um pouquinho mais e contar qual a sua relação com o tema? Como que surgiu o seu interesse pela etnobotânica e pelo estudo dessa relação aí, né, entre plantas e culturas humanas? Essa é uma história muito engraçada e que tem muito a ver com o IB, né? Porque eu fazia biologia aqui, na década de 1987, por aí, e conheci o professor Salatino e a professora Maria Luísa. Ela me orientava no TCC, na fitoquímica. E eu sempre adorei plantas medicinais, né, indígenas, sempre fui muito entusiasta, né, dessa relação que você está falando. Mas eu ali estava trabalhando na fitoquímica com vidraria. E eu quebrava muito vidraria. Quebrava muito e dava um prejuízo enorme. Me identifiquei. Né, porque eu sempre correndo, sempre assim, atabalhoada, né? Quebrava tudo. Aí um dia o professor Salatino falou: Eliana, vamos tomar um café ali no restaurante? Eu falei, claro! Chegando lá, ele disse, será que não seria interessante? Você é tão comunicativa, não seria interessante talvez você começar a trabalhar assim com uma área mais etno, trabalhar com os indígenas, você gosta de plantas medicinais? Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, nossa, professor, que ideia ótima. E ali, obviamente, eu já tinha entendido que eu também não tinha habilidade alguma com a vidraria. Agradeci imensamente e até hoje, tá? Na minha banca de titular eu agradeço ele. No livro que eu acabei de escrever agora eu agradeço. Porque se não fosse o professor Salatino, eu jamais acho que teria me lançado a essa área. Professor Salatino, um homem muito sábio, muito, né? extremamente sábio. Bom, aí não consegui fazer mestrado aqui só para chegar na sua resposta, porque eu sempre quis trabalhar com a área de interface, que é antropologia e botânica, e aqui não tinha essa possibilidade. Acabei indo para a FEFELESH, fazer o meu mestrado lá na geografia. De lá, eu fui para a Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz doutorado e pós-doutorado com o professor Carline. E é isso, e aí eu tô lá até hoje, agora como professora titular e muito feliz. Trabalhou com grandes nomes, né? Salatino, Carline. Eternamente grata. Demais. Eliana, e quais são os principais desafios e descobertas ao investigar o uso tradicional de plantas com fins medicinais ou alimentares ou até mesmo tóxicos? Você tem alguma história para compartilhar com a gente nesse sentido? História aqui é o que não fala. Ótimo. Você quer que eu fale coisas boas ou coisas ruins? As duas, gostamos das duas. Olha, acho que o maior desafio de trabalhar com essa parte do conhecimento tradicional, a diversidade biológica e cultural no Brasil é ser de universidade, sobretudo pública, né? Então, se eu fosse de uma ONG, ou se eu fosse mesmo de institutos brasileiros não universitários, ou se eu fosse de uma pessoa estrangeira, seria muito legal. Eu teria apoio, eu poderia, sabe, publicar sobre esses conhecimentos tradicionais. Eu fui acusada de biopirataria no meu país com indígenas brasileiros numa universidade pública e um laboratório nacional. Porque queríamos dividir royalties. A gente tinha essa espécie de utopia de que seria possível não trocar espelhinho por pau Brasil e realmente reconhecer o valor desse conhecimento tradicional
E a gente saiu o tiro completamente pela culatra, mas a gente vê, né, em vários programas televisivos, midiáticos, gringos, publicando livros junto com indígenas, e, né, sendo uma coisa super positiva. Ou então a gente vê, assim, por exemplo, livros mesmo publicados por ONGs, né, com nome científico popular, e para que doença serve, conhecimentos de indígenas, e aí não acontece nada. Então, os desafios eu acho que são esses. E vocês conseguiram, de alguma forma, não trocar o espelhinho por pau-brasil? Não, porque nós fomos cerceados, cerceados, nós fomos acusados de biopirataria. Minha universidade, Escola Paulista de Medicina. Tínhamos verba da FAPESP para desenvolver um projeto onde iríamos desenvolver medicamentos com plantas nativas do Cerrado, do Brasil. Muitas dessas plantas não tinham sido identificadas pela taxonomia. Velociáceas, que eu deixei aqui com o Renato, que ele identificou pela primeira vez, né? Então, quer dizer, ele tinha um potencial enorme, não só do ponto de vista botânico, etnobotânico e medicinal. Então, o laboratório, eu achei o maior laboratório brasileiro, nacional. Todos caímos nas malhas do jornal aí, que é comprado, com uma matéria comprada, e quando cai num jornal, vai para um monte de outros, e aí ninguém prova nada, mas o seu nome já foi para a lama, né? E a gente ficou muitos anos aí tentando, né? E agora eu tô contando essa história 25 anos depois, no meu livro que vai se chamar... Pode dar o nome já no livro? Claro, spoiler. Meu Deus, em primeira mão! O nome do livro é Psicoativos Invisíveis, porque a gente está em cima de um monte de diversidade de psicoativos e a gente fica falando de ayahuasca, psilocibina, mas e os outros? Que eles são invisíveis. Por quê? Porque a gente estuda, a gente registra esses conhecimentos tradicionais e nós, brasileiros, não podemos revelar, não podemos publicar. Então, nós não conseguimos, mas a gente fica em contato constante com esses indígenas, agora via WhatsApp, porque eles têm na aldeia. Acredite se quiser, né? Agora, internet, tudo. Então, a gente nunca se abandonou, mas a dor, né? A angústia, a frustração é muito grande, é revoltante, porque o desafio maior acho que é esse. Somos brasileiros. Opa, tem uma coisa assim na academia brasileira que me incomoda um pouco, que é o colonialismo acadêmico, científico, né? Então, para mim, essa é uma das grandes barreiras que a gente, enquanto pesquisador brasileiro, a gente ainda sofre muito com isso. E esse exemplo que você deu é um claro exemplo desse colonialismo que a gente ainda vive, sei lá, ainda nos dias atuais. É uma coisa absurda. Mas mais adiante eu vou trazer um pouco mais da solução que eu encontrei, porque já que a gente não conseguiu fazer aquilo, né, digamos, não trocar o espelhinho pelo pau-brasil, eu tomei um outro rumo e que eu vou contar daqui a pouco. E tem história boa? A história boa boa. Eu imagino que seja ruim. Você quer que eu dê, por exemplo, exemplos de plantas ou medicamentos que foram desenvolvidos a partir do conhecimento tradicional? É disso que você está... Pode ser. Ou algum... Não, acho que... Pode ser um exemplo de sucesso, talvez. Sucesso. Isso. Vamos pegar, acho que uma coisa mais sucesso que poderia... que é a aspirina, né, gente? Maravilha. A aspirina veio de uma planta, que é um chorão, ou então o salgueiro. O salgueiro, né? A conhecida do ponto de vista tradicional há 5.000 anos na Europa, e a história dela é muito curiosa, porque cai nessa coisa do absurdo que as pessoas, né, chamam de absurdos, pseudociência, não é ciência, eu não ligo, né? Mas, enfim, eu acho interessante também a gente trazer o que é ciência, né? Então vamos estudar um pouquinho Feyerabend lá, né? O filósofo da ciência que fala, né? Não existe um único método, mas a aspirina, se vocês me permitem, eu vou contar a história dela só para a gente entender. Ela tem hoje, a cada ano, a gente publica 1.500 artigos científicos sobre aspirina, sendo que o seu princípio ativo foi isolado no século XIX. E nós continuamos estudando agora não é mais uma planta, agora foi isolado, é um sintético, então é um medicamento sintético, né? Mas da onde vem, né, a aspirina? As pessoas vão na farmácia, nem pensa, da onde vem? Vem do desconhecimento tradicional, onde pessoas de uma localidade na Europa, numa região que tinha rios gélidos. Então, essas árvores, elas ocorrem nas margens desse rio. E quando chove, a água sobe e os pés dessas árvores ficam debaixo d'água. Pé é caule, né? Leia caule. Então, as pessoas, esses camponeses, os pés ficam debaixo d'água. Então, como que essas árvores conseguem sobreviver? Se nós ficássemos com os nossos pés molhados, nós ficaríamos gripados, com febre, doentes. Então, logo, qual é a conclusão? Essa planta tem que ter alguma coisa que a protege de gripe, de dor de cabeça, de febre, lá. Vamos experimentar? E aí começa a experimentar.
E chega na casca, que é um antitérmico, um antigripal, um analgésico. Então, se hoje eu viesse aqui e falasse para vocês, olha, tem um pessoal lá na Europa que tem esse tipo de pensamento, vocês iam chamar, provavelmente, como é que chama? Hospital psiquiátrico, manda essa mulher interna, põe a camisa de força, não é? Mas não é isso que as pessoas falam? Que coisa mais absurda, pensamento selvagem, esse pensamento mágico. E sempre com ar de reprovação, com ar de indignação e com ar de colocar para baixo mesmo, né? E depois eu quero contar uma história do caso de um sapo brasileiro também, não me deixe esquecer. E hoje, a gente tem aspirina que veio desse tipo de pensamento. Mágico ou não, ele funcionou. Então, eu acho que é um pouco sobre isso que a gente precisa falar, é sobre o respeito que a gente tem que ter sobre esse tipo de pensamento, que hoje, as prateleiras, 74% dos medicamentos que nós temos lá vieram de conhecimento tradicional. Morfina, veio de onde morfina? Né? Digoxina. Então, assim, vamos respeitar. Para os nossos ouvintes que não saibam, talvez, né? Morfina, acho que todo mundo já ouviu falar, é um analgésico bem potente. Digoxina. Vem a digitalis púrpura. Da digitalis, Cardiotônica. Cardiovasculares. Cardiotônica, para aumentar a contração cardiovascular, né? Principalmente idosos. Esse seu exemplo, eu acho que ele traz essa noção que é muito importante passar, de que a maior parte dos medicamentos sintéticos, ou eles são inspirados, ou eles são uma modificação de alguma substância vegetal. E que não é aleatório, né, Fernanda? Não é um acaso. Sim. Vem do quê? Dessa ciência do outro. Que também é uma ciência, porque tem métodos, né? É um uso milenar de plantas que a gente tem esses indicativos, né? Isso. De que a planta sirva para uma coisa ou outra. Então, acho bem importante a gente respeitar esse conhecimento. E teve um desrespeito muito grande que aconteceu aqui em São Paulo, se vocês me permitem, eu não sei qual que é, né? Mas porque eu trabalhei na Amazônia com o projeto Biota, onde tinha lá, depois de 14 anos, eu tinha feito meu mestrado lá, na Amazônia, no Parque Nacional de Jaú, e tinha um tal de breu lá, que são resinas, né? E ele chamava o breu do sapo canuaru. Então tinha o breu branco, o breu preto e o breu do sapo. Eu falava, gente, que é isso? Não, esse breu vem da baba do sapo, não sei o quê. E eu achava aquele esquisito. Bom, depois de 14 anos, foi uma aluna de doutorado, ela falou, o negócio do sapo continua lá. Né? Aí, nesse meio tempo, caiu na minha mão um livro de literatura antiga, onde os zoólogos da USP diziam, é crença dos ribeirinhos que esse breu vem do sapo. Aí aquilo eu fiquei um pouco incomodada, porque eu falei, mas como eles podem afirmar que é crença? Né? Porque, afinal de contas, nós estamos numa universidade, né, com conhecimento extremamente respeitado, né? Acho que no Brasil, aí na América Latina, vamos ver direito, né, para não dizer que o conhecimento do caboclo é uma coisa menor, ou que está equivocado. Então, catei meu filho nas férias e fui até a Amazônia para achar o tal do sapo. Achamos, identificamos e vimos que, de fato, esse sapo, quando ele está sob estresse intenso, ou quando ele vai colocar as ovinhas, ele entra no pau ocado, né, que eles chamam, dentro de um pau que está ali, tem as resinas já das árvores próteo, do gênero próteo, e ali realmente ele faz um bercinho, então ele libera também a secreção dele. Então, na verdade, esse breu que os ribeirinhos falam que é do sapo, é uma interação entre a secreção do sapo e a resina da árvore, e que se biotransforma no terceiro elemento. Então, como é chato quando a gente despreza um conhecimento tradicional. Com certeza. Quando Fiquei mega curioso agora. Esse terceiro elemento, qual a vantagem? Friedelina, se não me engano, mas está publicado, eu não sou... A química, para mim, é muito difícil, mas eu acho que é friedelina, se não estou enganando. Tem alguma vantagem biológica para o sapo? Para o sapo, o bercinho. O bercinho ali para ela se reproduzir. Mas aí eu não consigo, do ponto de vista zoológico, te dizer se sim, pode ter uma substância que proteja. Sim, exato. Ô, Eliana, e você falou de ter sido acusada de biopirataria. Conta um pouco pra gente aí como que... Se você encontrou uma maneira de resolver isso para continuar esses estudos de etnobotânica. Como que foi? Porque se a ideia era fazer a gente desistir, a ideia não deu muito certo, né? Que bom! Depois de 10 anos dessa acusação,
Porque o que aconteceu? Quando eu estava lá, né, no Cerrado, fazendo trabalho com os Craô, chegou um indígena, gavião, né? Ele virou para mim e falou, eu queria fazer isso aí que você faz. Eu fiquei assim, falei, o quê? Isso? Você está registrando, né, o uso das plantas medicinais dos Craô? Eu queria fazer isso com o meu povo, na minha língua. Eu achei aquilo absolutamente incrível. Eu falei, nossa, é isso! Né? Você me ajuda? Eu falei, claro! Mas como eu fui expulsa, né, pela FUNAI, né, não pelos indígenas da área, eu não pude mais ajudar. Né? Então, depois de 10 anos de tudo isso, criei, então, né, esse conceito de que, será que é possível o próprio indígena... Então, isso não é meu, isso é dele, né? O Jonas Gavião. Será que é possível o próprio indígena ser um antropólogo? E aí, claro que eu não poderia fazer essa investigação entre indígenas, porque imagina, né? Mas com negros a gente pode, né? Com quilombolas a gente pode, ninguém liga, né? Porque o meu doutorado foi com indígenas e quilombolas. Mesmo objetivo, mesmo dinheiro, FAPESP, Escola Paulista de Medicina, tudo igual. E eu fui acusada de biopirataria por ter trabalhado com os indígenas, mas não com os negros. Mas aqui é um outro ponto de reflexão, né? Que eu deixo aqui. Total. Aí tá bom, aí fui trabalhar no quilombo lá no núcleo Pissinguaba, em Ubatuba, em 2 quilombos, fiquei 10 anos trabalhando com o projeto da FAPESP lá, e lá a gente conseguiu desenvolver esse projeto de etnobotânica participativa, onde lideranças locais falaram, não, vamos lá, foram botânicos, ensinaram como coletar essas plantas, eu ensinei os métodos da antropologia, como que eles mesmos poderiam entrevistar uns aos outros, selecionar as pessoas, quem é o cara que faz canoa, que plantas que você usa, como é que você faz, né? Que instrumento você usa para fazer lá, enxogoiva, né? Para fazer a canoa, o remo, que madeira e tal. E, então, esse trabalho, a gente publicou muitas coisas junto, claro, com eles, que são autores também, e a gente consegue mostrar. Então, esse tema que é polêmico mundialmente, que é o direito à propriedade intelectual, né? E a repartição de benefícios, que tem uma solução. Você capacita as pessoas de um determinado território para que elas mesmas façam o registro do seu conhecimento. Claro, vai precisar de um botânico para identificar a planta e tal, mas não necessariamente o conhecimento vai ter que sair de lá. E elas publicam. E aí elas negociam com quem elas quiserem, da forma como elas quiserem. Então, é uma solução. Depois, né, de tudo isso, acho que essa terminologia etnobotânica participativa, ela traz esse peso, assim. Vamos tentar resolver, então, né? Se as universidades são biopiratas, então deixa que eles mesmos façam o seu próprio registro do seu conhecimento, né? E o Gavião? Conseguiu? O Jonas Gavião? Sim, ele está terminando um mestrado agora. Maravilhoso! Não, mas não é comigo. Eu estou orientando um Pataxó Han, que é o Emerson Pataxó Han. Então, isso que a gente criou, esse método aqui nos quilombos, esse aluno de doutorado com bolsa da FAPESP, que mora na Bahia, né? Na Bahia, dentro da sua aldeia, Pataxó Han, está registrando o seu conhecimento, né? Nas línguas deles lá, porque são várias línguas. Quanto tempo ele demorou para a FUNAI autorizar a entrada dele na aldeia onde ele mora? Quanto tempo, Eliana? 1 ano. Nossa! Na aldeia que ele mora. Porque ele não é gringo! Desculpa, Deus, gente, eu não me contenho. Gente... O indígena que está registrando o conhecimento tradicional do seu povo, que mora numa aldeia indígena, precisou de 1 ano para poder ter autorização para entrar onde ele mora. Então é sobre isso, Brasil. E boa sorte pro Jonas e como é que é o nome do Emerson. Pro Emerson. Que seja uma caminhada plena. Essa é a magia da educação. Eu fico arrepiadinho quando escuto as histórias assim. Esse é o que dá gostinho da gente fazer as coisas que a gente faz. Boa. Além de ser coordenadora desse Centro de Estudos Etnobotânicos, hoje você também coordena o curso de Cannabis Medicinal, que é um curso de extensão oferecido pela Unifesp. O que levou você a explorar a cannabis sativa como um objeto de pesquisa e divulgação, extensão, tudo mais? Bom, vamos contar a história. Eu acho sempre importante a gente contar a história. Esse é um curso de extensão da Unifesp que foi criado pelo professor Carline e o padre Ticão,
em Hermelino Matarazzo. Então, ele nasce de um movimento popular. Ele não nasce da academia. Isso é lindo demais. Da necessidade daquelas mães, daquelas avós que tinham crianças, netos, convulsionando 30, 40 dias por dia, ter um entendimento de como essa planta poderia ajudar, por exemplo, fora o autismo, etc. Bom, nasce em 2017. Em 2018, eu começo já a assumir a coordenação junto com a Gabi Dainese, que é como se fosse a mão direita do Padre Ticão. E eu lá, a mão direita, do professor Carlini, né? E aí, a gente está hoje na 12ª edição. Ela realmente esse curso chamava Cannabis Medicinal. Mas é óbvio que ele foi mudado o nome, porque cannabis medicinal é muito chato, né? E é como se não houvesse uma cannabis que não fosse medicinal. Não é? Já começa a hipocrisia daí. Sim. E só que o padre não tinha a intenção de ser hipócrita de forma alguma. Era, realmente as coisas elas vão evoluindo, todas essas terminologias. Então, nós mudamos o nome e hoje se chama Curso de Extensão Uso Terapêutico da Cannabis Sativa. Né? E por quê? Por causa do professor Carlini, claro, como eu estou dizendo, há 27 anos, venho trabalhando com ele nesses trabalhos de campo, com indígenas, quilombolas, e ele sempre, né, desde a década de 1950, que tentou estudar essa planta, estudou, publicou muita coisa, depois foi proibido, na década de 1980. E a gente tem histórias muito curiosas, porque ele era muito animado, então ele dizia, meu avô, médico, prescrevia cannabis, cigarros de cannabis, porque estava na farmacopeia brasileira. Em 1926, a planta estava na primeira farmacopeia, que voltou agora, tá? Acabou de voltar. Acabou de 100 anos depois. Né? Mas o avô dele receitava os cigarros que eram vendidos nas boticas, né? E tudo isso, claro, mas também o professor Carlini disse, é muito importante a gente falar como a ciência é importante, né? Ele aprendeu com o professor Ribeiro do Vale, que foi o Carlini pai dele, digamos assim, né? Então, o professor Ribeiro do Vale, por que você não vai estudar cannabis sativa? Porque estudar plantas em universidade médica é difícil. Conhecimento tradicional, então nós temos 2 desafios, que é planta e conhecimento tradicional na universidade médica, onde você pensa em molécula, receptor, né? E então foi assim, né? Eu sempre ajudei ele a montar simpósios, organizar simpósios para trazer essas mães também, né? E acho que é um pouco isso. Aí o interesse veio dele, óbvio, né? E a própria cannabis, ela tem um uso tradicional muito antigo, né? Já no Egito, quando você tem os primeiros registros por escrito de plantas medicinais, já aparecia lá, né? Então, assim, está sendo usada há muito tempo para diversos males, né? A maior parte dos autores cita 12 mil anos antes de Cristo, mas eu já achei publicações de 32 mil anos na República Tcheca. E alguns autores aventam a possibilidade dela ter sido a primeira planta domesticada pelo homem. Primeira, antes mesmo que o trigo. Então, até por isso que eu tô me lançando aí num projeto para ir para a Europa, ficar 6 meses nos principais acervos, para entender como que essa planta foi usada pelos indígenas aqui no século XVI, século XIX, para entender como é que é a história da etnobotânica da cannabis sativa no Brasil. Porque tem muita publicação que às vezes não... Então é legal você ver a fonte mesmo, né? Ah, que legal. Esse vai ser o seu intercâmbio, então. Fazer essa pesquisa. Vai ser demais. Vai. E como é que o conhecimento tradicional da cannabis contribui para o uso terapêutico dessa planta? Perfeito. Então, quer dizer, tá bom. A gente sabe que são hoje, mais ou menos, a gente não tem certeza, mas aventa-se a possibilidade que sejam mais de 6 mil variedades agronômicas dessa planta. Por quê? Justamente porque o processo de domesticação é muito antigo. Então, você vai ter uma variedade que estimula, a outra que deprime, a outra que aí resolve mais isso, a outra que resolve mais aquilo. Por isso que fica essa coisa meio maluca. Nossa, mas então serve para tudo? Mas nós já vamos chegar lá também. Mas assim, do ponto de vista tradicional da etnofarmacologia, todos os textos e floras e farmacopeias, mesmo a mais antiga que é a chinesa, né, de 5 mil anos atrás, traz sempre um monte de atividades biológicas para as plantas. Nunca é assim, é para dor. Não, é para dor, mas é para isso, é para aquilo, é para aquilo. É tipo, desculpa, eu vou usar um termo aqui, vou dar licença, panaceia, né? Eu sei que não se deve usar esse termo, porque banaliza, inclusive, a planta, mas ela serve para muita coisa. Hoje a gente sabe por quê, mas eu vou deixar para... Então, hoje... É legal porque hoje a gente tem um encontro. Essa é a coisa mais linda que eu acho que é desse momento que nós estamos aqui. O encontro entre etnofarmacologia e farmacologia. A farmacologia hoje, com seus métodos, está vendo que esses usos tradicionais, centenas, estão sendo comprovados pela farmacologia. É o encontro entre os dois saberes. Isso é muito bonito, né? Muito.
E até porque a gente não descobre uma substância assim muito, né? Ao acaso você descobre uma ação medicinal. Você faz uma busca, vê os usos que a planta tinha, aí a partir daí vem toda a pesquisa científica em cima para provar que aquele conhecimento é real. Mas a gente fica nessa necessidade de provar que esse conhecimento é real e no fim o que a gente tem é que a gente sai. Quando é um conhecimento tradicional de comunidades, a gente muitas vezes acerta ali, né? Que tem muita coisa errada também que o pessoal fala, que é tomar planta para tudo e sair fazendo um uso indiscriminado. Isso a gente também tem que tomar cuidado, né? Mas talvez não seja o problema do conhecimento tradicional, mas de quem registrou, né? Uhum. Não tem método, às vezes, direito para fazer, para ver. Aí registra, olha, a berinjela e registra a abobrinha. E o problema não é de quem está cultivando a berinjela, tá certo? Abobrinha roxa. É de quem escreveu a abobrinha. E aí é que entra o problema de dizer que é tudo crença. É crença não, você que não soube registrar, você foi lá, atrapalhou a vida dessas pessoas, né? Porque você tirou ali uma rotina dos indígenas, enfim, e ainda fez bobagem. Tem até dá pra fazer um recorte até com essa palavra descoberta, né? Porque, assim, descobrir o quê? Parece que, assim, nunca foi falado sobre aquela planta, ou aquela planta nunca foi utilizada antes de se entrar num contexto acadêmico. Só que não. Uhum. Tem já conhecimento muito antes dele entrar em um contexto acadêmico, né? Então, isso precisa ser muito bem respeitado, ser levado em consideração numa pesquisa, eu acho. Eliana, e explica pra gente de uma forma bem simples para os nossos ouvintes o que é o sistema endocannabinoide e como ele interage com os compostos da cannabis. Bem simples, é muito bom. Adorei! Amei! Assim, uma coisa que a gente fala em 6 meses, nós vamos falar em 6 segundos aqui. Valendo! Não, aí vocês vão ter que cortar, porque como, né? Vamos... Não, vai lá. A gente tem um sistema, né? O que se descobriu que a gente fala? A gente tem as cannabis dentro da gente. Porque hoje a gente sabe que ela não é qualquer planta. Claro, você tem várias plantas que fazem várias coisas no nosso organismo, mas ela é diferenciada, não adianta a gente achar que não é, né? Tanto que se tivesse lá a Arca de Noé, qual você levaria? Levaria cannabis, lógico, né? Por quê? Porque nós temos um sistema inteiro, como se nós fôssemos uma cannabis. Só que nesse nosso sistema, o meu é diferente do seu, que é diferente do Leandro, que é diferente do Bruno. Precisaria coletar sangue para saber, será que no dele tem mais ou menos determinados princípios ativos que estão faltando? Então eu preciso regular com quem? Por exemplo, com essa planta. Mas eu também posso regular com sintético, que imita, tá certo? Então, nós temos no nosso sistema endocannabinoide substâncias quimicamente idênticas àquelas da planta. Por exemplo, tem o THC, né? O THC nós produzimos, só que nós chamamos de anandamida, que em sânscrito significa felicidade. Então, o THC é similar quimicamente ao que eu produzo, que é a anandamida. Mas se eu estou produzindo pouca anandamida, eu preciso complementar meu organismo com THC. Então, eu estou falando em termos de doenças, tá? O CBD, que todo mundo fala, eu não uso cannabis, eu uso CBD. Bom, que pena, né? Porque você está usando só um dos cerca de 700 princípios ativos dessa planta que se complementam, né? Então, o CBD, que vem da planta, eu produzo no meu organismo, que é o 2-AG. Só que são só esses 2 princípios ativos que tem na planta e transmissores que a gente produz? Não! Então, só na planta tem mais de 150 fitocannabinoides, como esses 2 que eu falei. Fora os cerca de 600 terpenos, né? Que a gente também tem que ali fazem um efeito comitiva. Então, o nosso corpo tem receptores, que chamam-se canabinoides, e produz esses canabinoides também, como eu estou dizendo. Mas não é só isso. Esse é o problema. Esses fitocannabinoides que vêm da planta, eles agem nesses receptores, que a gente conhece como CB1 e CB2, mas eles agem também nos receptores serotoninérgicos, GABAérgicos, glutamatérgicos, noradrenérgicos, colinérgicos. Ou seja, agem tudo. É como né, muitas pessoas falam, é como se ele fosse, esse nosso sistema endocannabinoide, um maestro que vai regulando, né, todos os outros sistemas. Então, eu tenho um sistema cardiovascular, eu tenho um sistema respiratório, eu tenho um sistema imunológico. O endocannabinoide está aqui em cima regulando eles. O primeiro sistema que se forma na mórula lá, quando tem a fecundação, é o sistema endocannabinoide. Porque ele regula os outros. Então, a pessoa que hoje fala assim, eu não quero estudar, porque isso não existe estudo. Que pena! Porque vai ter que estudar Hangdale. Alguém aqui já fez
Qualquer pessoa que fez biologia, biomedicina, né, veterinária, estudou Hang Day, o livro de fisiologia, não é? Tá lá, capítulo 19, os canabinoides. Então, não existe mais essa coisa de, não existe, sabe? Então, nós temos receptores, nós temos os agonistas que agem, nós produzimos, né? Os que vêm da planta agem nos nossos receptores, não só nos canabinoides, mas nos outros receptores, e modulam tudo isso. E pior que isso, a lavanda, a copaíba, outras plantas também agem nos receptores canabinoides, não é só a cannabis. Olha só. Então, percebe? É tão complexo tudo isso, né? Que eu preciso conseguir modular esse sistema. Mas eu modulo só com os fitocannabinoides que vêm da cannabis? Não, eu posso modular com meditação, mindfulness, acupuntura, exercício físico, dieta. Então, é um assunto tão complexo, né? Que é muito comum as pessoas falarem, a gente não sabe nada. Bom, talvez a gente não saiba nada diante da complexidade, mas a gente já sabe muita coisa. São 76 mil artigos publicados no Scopus hoje, né? Então, eu não sei se deu para mais ou menos explicar o que é esse sistema, que ele regula os outros, né, via esses receptores, esses agonistas. Perdeu. E até por isso, por ser um sistema que regula todos os outros sistemas, que a cannabis com esse uso medicinal serve para tantas doenças diferentes, né? Bingo! Nem poderia ser diferente. Esquisito seria se ela não agisse nos processos fisiológicos. Se a gente pensar que em todas as células do meu corpo, eu tenho receptor para a cannabis sativa. Ficam nas membranas, né? Aqui, ó, no cabelo, na unha, sim. Eu tenho receptor em todas as células. Então, como é que não vai agir em todos os processos fisiológicos? Vou fazer um crossover com uma história. Eu tenho um amigo muito querido que ele é farmacêutico e ele recentemente é professor na Unicamp. Um beijo, Eric, eu te amo. E ele trabalha com bioativos de alimentos. Ele estudou muito tempo bioativos de suco de laranja e acredito que agora ele esteja com outros tipos de bebidas. Acho que café e chá verde. E a base da pesquisa dele é exatamente entender o que esses bioativos, como que esses bioativos agem em diferentes populações humanas. Então, a interação do bioativo com a microbiota intestinal, dependente da raça ou do perfil genético de uma pessoa, tem uma influência completamente diferente, mesmo que seja um suco de laranja ou um simples café. Então, eu acho que isso tem uma relação grande também com o que você falou e a gente tem que parar um pouco, às vezes, de colocar tudo numa mesma caixinha, de que A mais B vai ser sempre C, né? Sempre funciona da mesma forma. Acho que essa é uma mensagem que a gente deixa aí para vocês, ouvintes. A gente já falou isso no podcast. Chega de caixinhas. Chega de caixinhas! Boa. Legal. E entrando nesse tópico de bioativos, quais que são, assim, os big desafios para se estudar os bioativos da cannabis em termos científicos, mas também em termos regulatórios? A gente sabe que é uma planta, posso dizer, marginalizada, assim, do ponto de vista social. No Brasil é marginalizada porque vem do negro, né? Sim. Então já vem todo com uma carga em cima, né? Ela não é a planta, o problema é o negro. Exato. Não é verdade? Ela chega pelo negro, 1959, se não me engano, 1554, por aí, ou 59, 1559, eu não vou saber exatamente, mas século XVI, chega com os negros, né? Então, até hoje, a gente carrega esse estigma, e o estigma do encarceramento, porque tem as duas. Aí é que tá, muita gente fala, você não pode separar os dois movimentos, o medicinal do adulto, mas não tem como. Se a gente junta, você imagina, ninguém da área médica, as pessoas da área médica já não escutam a gente na questão da difusão científica, né? Se você já parte para o uso adulto, não vai escutar mesmo. Se você falar maconha, a pessoa já desliga o vídeo, né? Então, você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer divulgação científica. Então, vamos começar pelo aquilo que é mais palatável, digamos, para um público específico, né? Então, sim, o desafio maior, eu acho que é porque ela vem do negro, e até hoje ela é carregada desse estigma. Você vai na periferia falar de cannabis do ponto de vista medicinal, tem muita mãe que te expulsa, fala, filha, a cannabis matou meu filho. Então, né, porque ela é uma planta, mas ela não é uma. Aí que tá. Acabamos de sair um artigo mostrando, é uma espécie só, é cannabis sativa.
Essa taxonomia dela também foi uma coisa extremamente complexa. Agora definiu, biologia molecular, é uma espécie só. Só que é uma, mas são milhares, porque você só tem tantas variedades agronômicas, com proporções diferentes entre esses fitocannabinoides e terpenos, então eu não tenho uma planta, eu tenho muitas. Então esse é o desafio do ponto de vista científico. Né? Entender Padronizar, Da química, eu estou estudando o quê? Aí, por outro lado, tem gente que vai e estuda só o CBD isolado, que resolve uma parte da questão, porque fala, bom, mas eu estou estudando o princípio ativo, como essa aspirina lá. Vai. É legal, mas a gente sabe que nós estamos falando de fitoterapia. Isso não é fitoterapia. Isso é um fitofármaco, se eu estudo só um princípio ativo. E aí eu perco todos os benefícios do fitoterápico quando eu estudo só o CBD. Então, a gente vive, eu acho, assim, como eu leio muito artigo e eu tenho que fazer a crítica, pô, os pesquisadores que mais publicaram sobre CBD no mundo estão lá na USP de Ribeirão Preto, né? A equipe do professor Zuardi tem mais de 100 artigos sobre o CBD. Tem uma relevância enorme, mas não é fitoterapia, ele não está se estudando fitoterápico. E os outros artigos estão estudando o quê? Um óleo full spectrum, que tem tudo lá dentro, rico em CBD. E o outro estudo? Tá tudo lá rico em CBN, CBG, ou não sei. Entende? Então, essa falta, por ela ser múltipla, é isso que eu estou querendo falar. O desafio é muito maior, multiplica isso, porque não tem um padrão que eu diga, olha, então, nessa dose, esse CBD, nesse experimento, entende? O desafio, eu acho, maior é esse. Do ponto de vista científico, para se estudar. O outro desafio é porque não é uma doença, né? Se eu for pensar que é todo... Se eu estou falando que é tudo que age em todos esses sistemas, olha o tamanho. Então, é claro que é um negócio gigante. É claro que não é uma coisa simples. A gente não é ingênuo de achar. Agora, também não vamos cercear, não vamos impedir, não vamos, né, dizer que não serve para nada, o que é uma droga. É uma droga, sim. É uma droga. Assim como a aspirina é uma droga, assim como o Rivotril é uma droga, como o maracujá é uma droga, como o café é uma droga, a cerveja é uma droga e o açúcar é uma droga. Tudo é droga. Boa. Mas eu respondi? Acho que sim. Acho que do ponto de vista científico, mas do ponto de vista de regulação. Fiquei curioso nesse recorte da regulação. Por exemplo, você precisa passar por comissões de bioética ou de ética para aprovar seus projetos? Sim, comitê de ética, mas isso é para tudo, né? Sem comitê de ética, não tem ética. Sim. Então, sim, precisa, mas é bem tranquilo. Assim, na Unifesp eu tenho desenvolvido projetos juntos, por exemplo, com a Associação Flor da Vida, de uma maneira muito tranquila. Isso não é... Nós não estamos fazendo estudo clínico, nós estamos observacional. Então, a gente observa o antes, o depois, né? Agora, por exemplo, para estudar a planta, não. A gente precisaria poder cultivar. A universidade não pode cultivar, porque nós temos aí projetos de lei há muitos anos parados, né? Porque ninguém aprova. Então, nós temos no Brasil, até onde eu saiba, 3 universidades que podem só cultivar cannabis para estudar. Se não me engano, é Viçosa, Santa Catarina e a do Rio Grande do Norte. Você tem que abrir um processo, tem que entrar com o processo. Agora, a Anvisa tem aí 6 meses para dizer, né, quem vai poder cultivar. Estamos esperando para ver se as universidades vão entrar nisso ou não. Mas hoje, a situação para a universidade é isso. E aí, esse é um impedimento regulatório, assim, talvez o maior que vocês tenham atualmente, né? Para a universidade, sim. Agora, por outro lado, também muita coisa foi, né? Se a gente pensar, porque também é muito recente. Quando começou a dar esse start é muito recente, né? Foi agora, 2014, se a gente pensar. Então, muita gente tem habeas corpus. Nós temos mais de 42 mil médicos prescritores. Hoje, médico, dentista e veterinário podem prescrever já, né? Então, quer dizer, existem alguns avanços. Também a gente não pode... né, se negar a ver os avanços, né? Outras formas, então era só oral, né? Então você tinha só o spray. Por exemplo, a esclerose múltipla, você tem o Mevatil, que é um medicamento, não é um produto, está na farmácia. Na farmácia a gente tem 60 produtos e um medicamento só no Brasil. O medicamento custa R$3.500 o Mevatil, mais ou menos. Mas ele é um spray para esclerose múltipla, maravilhoso. Agora no Brasil pode também usar a pomada, foi autorizado agora, ano passado, né? O uso sublingual, pode também, o uso oral. Então, aos poucos, a gente já não pode ainda o via retal, né? Ou como é que chama? Supositório, óvulos vaginais também não pode. Mas, aos poucos, a gente vai, né, abrindo, né? Mas tem associações que podem produzir aqui no Brasil, né? Para fornecer para essas famílias que têm
problemas e precisam de tratamento. Sim, as associações canábicas que têm habeas corpus coletivo, elas podem. E hoje são mais de 300 no Brasil inteiro. Eliana, a gente sabe que você tem um canal no YouTube chamado Canabiol, é isso? Canabinol? Canabinal! Além do curso de extensão que você já falou um pouquinho pra gente, o uso terapêutico da cannabis sativa. Me fala pra gente como que esses meios de divulgação impactam na sua pesquisa e na popularização do tema em si. Então, acho que o mais importante é a popularização do tema, é que isso chegue ao maior número possível de pessoas de qualquer segmento. Não é o pesquisador, não é a minha avó, a sua avó, né, minha tia, e isso é um desafio enorme, porque aí você tem que usar vários tipos de linguagem para conseguir. Então, realmente, é um desafio grande. Nossa, a gente sabe bem como é. Mas eu me sinto muito, muito feliz, porque toda vez que a gente vai num congresso, numa exposição, Expo Cannabis, as pessoas, nossa, você me ajudou tanto, sabe, esse projeto de extensão de vocês me ajudou tanto, esse curso me ajudou tanto. Então, isso, acho que fala mais do que, né, isso é muito importante. Eu acho que isso é muito mais importante do que pesquisa hoje. Na minha vida, a extensão tem sido muito mais importante realmente do que a pesquisa, porque acho que isso faz mais sentido. Bom, o nosso curso lá de extensão, né, que começou, como eu falei, em 2017, ele já atingiu mais de 100 mil pessoas. Acabamos de receber um prêmio de Lisboa, falando, né, que o curso é importante, é relevante para divulgar. Então, quais são as atividades biológicas? Então, são médicos, são agrônomos, são antropólogos, são biólogos, são advogados, né, que dão aula sobre todos esses temas, né? Quando ele foi criado? Em 2017. Olha! Ele está na 12ª edição, que vai começar agora. Posso falar? Pode. Dia 6 de março, logo vão abrir as inscrições. E pelo Canabinal a gente vai mandar lá o QR Code para quem quiser. É totalmente gratuito. Você pode assistir a hora que você quiser pelo canal do YouTube Move Recan, que é o Movimento para a Regulamentação da Cannabis Sativa, que é um movimento criado pelo padre Ticão e Hermelino Matarazzo, tal, né, junto com a Unifesp. Vai estar o link na descrição do episódio. Ai, muito obrigada. Pessoal, o curso é maravilhoso, eu já fiz, vale super a pena, indico. Não deixe de responder os questionários para você poder retirar o seu certificado que você mesmo retira no site. Obrigada pela dica, isso é muito importante. As pessoas precisam começar a ler as emendas. Mas é isso, acho que o impacto, olha, eu não sei para as pessoas, mas para a gente é uma delícia, sabe? Porque a gente estuda, a gente faz com amor, a gente faz com dedicação, temos sim feedbacks muito positivos, então acho que é... Bom, o nome canabinol eu acho importante, porque ele é um nome misto português, inglês, e tem a explicação do sistema endocannabinoide. Porque ele é caná, com N só, que é de canabinoides, e inhal, com 2 L's no final. Inhal, em tudo. Por que em tudo? Porque nós temos os canabinoides, né, os receptores em todas as nossas células. Então, é em tudo nesse sentido, né? E é em tudo também no sentido das doenças. Então, foi uma brincadeira, um trocadilho que mistura uma palavra em português, que é um N só, não põe 2 N's, senão vocês não vão achar, e 2 L's no final. Então, o nome é isso, é por causa disso. Maravilhoso. E como você vê perspectivas futuras para o uso terapêutico da cannabis, especialmente quando a gente fala em Brasil? Perspectivas são enormes. Hoje não tem uma pessoa que você não encontra, assim, que você começa a conversar, nossa, alguém está usando, né? Que conhece alguém que está usando, sobretudo num país onde a ansiedade, a depressão, ela é muito... né, do ponto de vista epidemiológico, ela é muito importante, né? Então, a gente, se não somos o maior consumidor de Rivotril, um dos mais, né? Se não somos os mais ansiosos, somos o Brasil é um dos mais, né? Então, para isso é inegável. Né? O que a gente já tem de estudo clínico, sabe? Duplo cego, randomizado, né? Então, controlado por placebo, mostrando a atividade ansiolítica dessa planta, né? Não tem como. Então, eu acho que os potenciais eles só vão aumentando na medida em que também a gente vai tendo estudos mais robustos, né? Porque que nem em São Paulo agora a gente, né, liberou aí para quê? Para a síndrome de Lennox-Gastaut, de Dravet, para epilepsias refratárias, e aqui eu quero fazer uma crítica, né? Quer dizer, aquela criança que tem epilepsia e ela tá usando um remédio sintético, aquele remédio que não era nem para criança, né? A Manuela Ferreira, ela fala uma coisa muito interessante, a doutora, que ela fala assim, criança não é um adulto pequeno. Então, os autistas, as crianças que convulsionam, elas tomam tarja preta de pessoas adultas. Perde rim.
Mas só pode ir para cannabis depois que testar todos os sintéticos. Ela é sempre de segunda opção. Então, se eu tenho um filho, que eu tô vendo, que tá tomando tarja preta, eu realmente preciso esperar ele perder um rim para depois tentar a planta, porque é uma planta do demônio? Por quê? Da onde vem a ideia do que é o do demônio, né? Então, é sobre essas coisas que a gente tem que de maneira muito aberta, conversar. Às vezes você tá numa comunidade periférica, olha, minha filha tá tendo 30 convulsões por dia. Olha, então, olha aqui. Ah, não, essa planta? Não quero. Então, quer dizer, como que a gente rompe com isso? Essa criança ela vai perecer. A criança vai perecer, né? Porque o adulto não consegue quebrar esse estigma, né? Que tem o estigma do encarceramento, do negro, do periférico, que claro que tem todos esses problemas que a gente sabe. Então, essa planta ela é múltipla em tantas questões que a gente deveria ficar aqui uma semana se a gente realmente quisesse esgotar a complexidade dela, né? Mas a descriminalização no Brasil, acho que é algo que vem para começar, né? A ajudar nesse processo, num ponto de vista mais político, assim, né? Sim, então... Mas esse trabalho de falar e divulgar e espalhar a notícia dos funcionamentos mesmo, ele é super importante. Parabéns para vocês pelo trabalho. Obrigada. A gente quer regulamentação. A gente quer seguir a lei. Mas para seguir a lei, tem que ter a lei. Então, seguir, né? Assim, e não essa lei, claro, que está engessando que ninguém pode nada, né? Você consegue dar exemplos de possíveis políticas públicas, por exemplo, para melhorar ou dar mais subsídio para o uso terapêutico da cannabis? Assim, exemplos no mundo ideal. Acho que no mundo ideal é isso. Eu acho que a gente tem o programa de farmácias vivas, né, do Sistema Único de Saúde, que é um sistema público que tem muitas coisas boas no SUS, né? Uma delas são as farmácias vivas, onde a gente tem lá as plantas medicinais. Então, você, por exemplo, sai de um médico do SUS, ele pode te prescrever lá uma planta, não é? Então, tá lá o alecrim, hortelã, manjericão. Ele podia prescrever cannabis sativa. Sim. Aí a pessoa sairia da farmácia, né? Iria na farmácia do posto de saúde e adquiriria ou a droga vegetal, ou a planta, ou o fitoterápico, enfim. Eu acho que esse seria o mundo ideal. Por quê? Porque nós temos condição de cultivar, nós temos áreas, nós temos... E o mais ideal ainda é se o agricultor, o pequeno agricultor, pudesse fornecer isso para o SUS. Porque aí você teria uma cadeia né, de fortalecimento econômico, porque, gente, muita gente está usando, e isso só vai aumentar. Então, a gente vai precisar de todo mundo, sabe, Beto Guedes? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Acho que é assim, vai ter que, porque isso vai, né? Ou a gente vai ficar importando. Sim, muito mais caro para o medicamento custar R$3.500. Por exemplo, esse medicamento foi produzido pela USP, né, de Ribeirão Preto, ele custa acho que também R$2.600, se não me engano, mas ele não é um fitoterápico, só tem CBD. Da onde vem essa planta? De fora. A gente aqui plantando soja, cana-de-açúcar, transgênico, né? Epa! E a gente não poderia estar plantando, mano, não é culpa deles, pelo amor de Deus, né? Não é disso que eu estou falando. Estou falando que nós não podemos cultivar. Agora vai poder, mas será que é por causa do medicinal ou é do agronegócio? Você só vai poder cultivar com porções muito baixas de THC, é cânhamo, é para fazer fibra. Interesses são outros, não é o medicinal, porque o sem THC não tira a minha dor. Sem THC não tira não resolve fibromialgia. Sem THC não resolve náusea da quimioterapia. Então, o THC e baixas doses para ansiedade. Então, assim, sem THC não é muito remédio. A China produz milhares de hectares, já entendeu, a China é inteligente, né? Para plantando cânhamo, para fazer roupa para guerra, anti-inflamatória. E a gente aqui pensando, ai, mas tem maconha. Né? Nem maconha eu falo. Tô falando agora, mas eu não falo maconha. Porque você fala maconha é quase uma heresia. Cannabis sativa. É como rosmarinos officinalis. Não. Você fala rosmarinos officinalis? Gente, eu nem sabia disso, não. E você fala como nome popular rosmarinos? Não. Por que fala cannabis como nome popular? Então a gente deveria usar o nome maconha, mas a gente não pode usar. Se tiver tatuagem, então, pelo amor de Deus. Nossa. Então, são tantos, do ponto de vista cultural, vocês estavam falando de desafios, são tantas ignorâncias e né, peso aí cultural, histórico, que é difícil romper com tudo isso assim. Eliana, para a gente encerrar, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes?
Seja sobre etnobotânica ou sobre o uso terapêutico da cannabis? Bom, tem várias coisas, né, que eu acho que seria importante a gente falar. O primeiro é que as pessoas elas se confundem muito, porque elas acham que quando a gente fala do uso medicinal, nós estamos falando do cigarro, que é essa droga vegetal sem nenhum tipo de controle de qualidade, que está fungado, que está cheio de bactéria, que a gente não sabe o que tem lá dentro, que esses adolescentes usam, sem dose específica, não é? Nós não estamos falando disso. Quando a gente está querendo trazer o assunto sobre o uso terapêutico da cannabis sativa, nós estamos falando de uma coisa responsável, uma coisa controlada, com qualidade, e não automedicação, e que tem amparo médico. Tem que ter amparo médico, sim, é como qualquer outro medicamento, como qualquer outra planta medicinal, inclusive. As pessoas têm a ilusão, o romantismo de que planta medicinal é só coisa do bem, que não é, né? Também a gente sabe. A gente sabe também que a gente tem produtos muito de qualidade já no Brasil disponíveis na prateleira, não precisa importar. Então, a gente tem 60 produtos hoje na farmácia, se você for. Esse Mevatil, que é um outro, que é aí sim, um medicamento. Acho que também seria muito importante as pessoas saberem que... Por que é ruim a automedicação? Porque a pessoa pega o óleo, ela põe lá, aleatoriamente, de qualquer jeito, fala, ai, não funciona pra nada, não serve pra nada. Então, no Brasil, a gente tem mais de 42 mil prescritores, mas muitos, infelizmente, ainda, né, não sabem que o uso do óleo, né, ele é sublingual, né, para que possa ter essa absorção por esses vasos, né? Então, para isso, você tem que pingar lá as gotinhas e segurar. Ficar sem falar, ficar sem beber, ficar sem escovar o dente. Pelo menos 2 minutos segurar, não escovar o dente nos próximos 15 minutos. Tem que ter se alimentado pouquíssimos minutos antes com comidas muito ricas em gorduras, para que possa ter absorção desse óleo, porque é óleo, né? Então, se você usar esse óleo assim, pinga na língua de qualquer jeito, não comer, não vai fazer mesmo o efeito. E cada um vai ter um óleo, né? Um vai ter o óleo mais rico em THC, o outro mais rico nisso, o outro, porque cada corpo, cada organismo, como eu já estava falando, tem um sistema diferente. Então, tudo isso para dizer que busque informações seguras, em fontes seguras, né? De preferência em ambientes universitários ou cursos universitários, que não querem vender nada, de preferência gratuitos também. Busque a informação. Você quer criticar? Critique, mas primeiro se informe, né? Porque a crítica negativa sem a informação, ela vira uma coisa, uma bola de neve que às vezes não tem volta. Então vamos tentar estudar, se informar, não precisa nem estudar, se informa. Vá para o Canabinal, que lá você vai ter informação rápida, segura e simples. Claro, é uma propaganda, mas eu faço com muito carinho. Perfeito. E isso que você disse sobre automedicação, principalmente com plantas medicinais, eu acho que é um tema bem sensível, que vale o reforço aqui, que no caso da cannabis, ela não é tóxica, acho que quase que em dose nenhuma, né? Não é. Mas tem muitas substâncias que podem ser tóxicas. Você falou de identificar a planta errado, então às vezes, né? Minha tia falou que o chá dessa plantinha aqui é bom. Você tem que ter certeza que essa planta é a planta que sua tia falou e que ela sabe que planta ela tá falando. Então tomem muito cuidado aí, ouvintes. Planta medicinal é medicamento. Então, você tem que tomar cuidado com dose, com a escolha, com o preparo. Isso, é muita coisa, né, pra tomar cuidado. Então, é isso. Não saia se automedicando. Exato. Eliana, super obrigada de novo por ter vindo falar com a gente. Foi um papo ótimo, aprendi um monte. Obrigado, Eliana. Também foi uma prévia do curso de extensão. A gente está ganhando aqui e foi ótimo compartilhar esse momento. Eu agradeço, espero que o ano que vem vocês me chamem de novo, porque são muitos artigos que são publicados, e com certeza o ano que vem a gente vai ter muito mais novidade. E me chama porque eu adoro voltar para minha casa. Ficou com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente, obotanicast@gmail.com. E não deixa de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo, que também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP. Este episódio conta com a edição de áudio de Fernanda Mendes e Gabriel Quintão.